Você já deve ter ouvido falar que TDAH é mais inteligente, é mais esperto, pensa fora da caixinha. Mas será que isso é verdade mesmo? Existem estudos sólidos sobre isso? Você já teve dúvida a respeito de que isso era verdade ou não? Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre essa grande questão de que o TDAH ele tem uma inteligência acima da média. E se isso for verdade, como você pode aproveitar essa inteligência da melhor forma? Fala extraordinário, sou Yuri Maia do TDAH Descomplicado e aqui você vai aprender tudo sobre o transtorno de forma descomplicada, feito por quem tem o transtorno, entende o que você sente ou o que o seu filho sente também. Muitos especialistas falam sobre o famoso teste de QI. Muitas pessoas com TDAH que procuram esses especialistas, psicólogos, neurologistas, muitas vezes fazem esses testes como um teste complementar. Não necessariamente ele ajuda a descobrir se você tem ou não TDAH, mas ele ajuda também a medir como está a sua graduação de inteligência, se isso pode identificar, por exemplo, algum atraso no seu desenvolvimento mental ou não. Então isso ajuda a fechar algum diagnóstico, embora isso não seja essencial para descobrir se você tem TDAH ou não. Geralmente esse teste ele é passado pelos psicólogos aos pacientes e crianças, adolescentes e adultos podem realizá-lo também. Esse teste consiste em você fazer uma série de atividades ali num papel, num livro, onde ele vai testar a sua habilidade de lidar com situações complexas, resolver alguns pequenos jogos, quebra-cabeças, e vai medir também como está essa sua desenvoltura no tempo máximo que é permitido pelo teste, para que você consiga ter no final uma pontuação. Por isso que se chama QI, que é o consciente de inteligência. E nesse consciente de inteligência, o nível 100, a nota 100 seria o padrão. Se você tem uma nota perto de 100, significa que você tem uma inteligência padrão. Acima de 100, você seria acima da inteligência padrão e abaixo de 100, abaixo da inteligência padrão. Muitas pessoas falam que quem tem TDAH tem esse consciente acima da média, ou seja, 115, 125, 35, até mais. Porém, por mais que muitos psicólogos e neurologistas concordem com essa teoria, na verdade, não há estudos conclusivos sobre isso, mas sim este consenso. Mas eu vou explicar para você por que isso acontece. Russell Barkley, que é uma sumidade internacional em TDAH, já falei sobre ele em vários vídeos, ele diz que o TDAH está em todo o espectro da inteligência. Ou seja, você percebe pessoas com TDAH que têm a inteligência abaixo da média, dentro da média e acima da média. Inclusive, Barkley cita que em alguns estudos, crianças com TDAH têm, na verdade, uma propensão a ficar abaixo da média no teste de QI do que com relação às outras crianças que foram avaliadas nos determinados estudos, podendo ficar de 7 a 10 pontos abaixo da média dessas crianças. Mas tem uma explicação para isso também. Essa pequena diferença na pontuação é mais ou menos aquilo que você já percebe na diferença de pontuação de uma prova escolar, por exemplo. O teste de QI, ele não só entra na sua cabeça, calcula ali a inteligência e dá um número para você. Ele exige também que você tenha as suas funções executivas muito bem ajustadas, porque vai exigir também atenção para realizar o teste de QI. Por isso que os outros problemas, as outras questões que o TDAH impõe na nossa vida, eles estão presentes também nesse momento. Eu lembro muito bem que a última vez que eu realizei um teste de QI, eu tinha 16 anos. Eu realizei na época que eu fui fazer meu diagnóstico, com uns 8 anos de idade, realizei um teste de QI, deu uma pontuação X, e eu refiz ele pela última vez aos 16 anos, que por coincidência deu a mesma pontuação. Eu lembro na época que eu fiz a prova, fiz lá o teste de QI, entreguei lá para a psicóloga que foi corrigir numa outra sala. Eu fiquei numa sala isolada, realizei a prova e depois entreguei para ela fazer a correção lá com gabarito. E minutos depois ela entrou na sala e mostrou para mim 2 ou 3 questões que ela pediu para que eu relesse. Falou assim, Yuri, faz essa aqui, vai. Tenta aí e faz de novo. E eu realmente percebi que eram itens que eu tinha errado por pura desatenção, que eu falei assim, nossa, por que eu marquei essa opção aqui? Era outra opção, com certeza. Então, de um teste que tinha, sei lá, 50 questões, teve umas 3 que ela pegou e pediu para que eu repetisse, que é como se ela dissesse assim, embora ela não tenha explicado, mas como se ela dissesse assim, olha, eu tenho certeza que isso aqui não é porque você não sabe fazer. Até porque tinham questões mais complexas em toda aquela prova que eu tive que realizar. Mas aquelas 3 ela pediu para que eu refizesse. Agora imagine que eu tivesse entregue a prova daquele jeito, o teste, o exame, e ela não tivesse
tido essa sensibilidade de pedir para que eu refizesse esses 3 itens. Provavelmente eu teria errado eles e o exame, o consciente que ia sair, seria uma nota abaixo do que realmente é. Portanto, exames de QI, bem como as provas escolares, exigem outras habilidades, muitas outras habilidades, do que apenas você ter uma inteligência. É por isso que pessoas que são ditas, nossa, você é tão inteligente, e aí você tira uma nota ruim, é porque o TDAH ele não está ali atuando necessariamente na inteligência. Você fazer uma prova bem feita não significa que você tem que ser necessariamente inteligente. Mas às vezes uma pessoa que é menos inteligente do que outra, por ser mais esforçada, centrada e ter ali as suas funções executivas muito bem organizadas e aptas para a execução dessa tarefa, consegue fazer muito melhor. Realizar provas e tarefas do dia a dia envolve autocontrole, memória de trabalho, você ser impulsivo ou não, de você bater o olho numa questão, a resposta é 3, mas você não parou para prestar atenção direitinho e ver que a resposta na verdade era 6, sei lá. Mas tem um detalhe também. Lembra que geralmente as pessoas, os psicólogos, os médicos falam que quem tem TDAH tem inteligência acima da média, que isso é notável? Isso na verdade é uma percepção que foi, inclusive, apareceu num estudo realizado pela USP em 2013, onde eles pegaram 77 voluntários do Mensa. É um organismo internacional que reúne pessoas para diversos fins e finalidades, pessoas que têm inteligência acima da média, acima de uma determinada pontuação. Ou seja, membros do Mensa, na teoria, são pessoas que realmente têm uma inteligência acima da média. E desses indivíduos, desses 77 indivíduos, constatou-se que quase 38% das pessoas tinham TDAH. Ou seja, se a média mundial de pessoas com TDAH é de 5 a 7%, e no rol de pessoas que fazem parte dos voluntários do Mensa Brasil, que são pessoas que têm inteligência acima da média, quase 40%, ou seja, quase metade das pessoas também tinham TDAH diagnosticado, fica essa impressão, então, de que pessoas com o alto índice de inteligência também têm TDAH, ou seja, o TDAH ele é, em média, mais inteligente que a média. Porém, os próprios pesquisadores da USP que fizeram esse estudo, inclusive eu vou deixar o link para vocês verem esse estudo aqui na descrição do vídeo, reconheceram que o resultado pode não ser confiável, visto que o número de voluntários que eles conseguiram reunir para fazer os testes não era um número considerado suficiente, então ficou ali muito dentro da margem de erro, de acordo com os cálculos que eles colocaram lá na questão. E lembrando mais uma vez que inteligência não garante o seu sucesso na vida como um todo. É muito mais do que isso. Questões como convívio social, familiar, empenho na hora de você realizar uma tarefa, a capacidade de você ficar horas debruçado sobre um estudo, uma tarefa que você tenha que fazer necessariamente, sua capacidade de tomar decisões importantes, principalmente sob pressão, ou seja, controlando os seus impulsos, tudo isso interfere nas decisões da sua vida e no sucesso que você tem na sua vida também, desde quando você é pequeno. Ou seja, isso está muito ligado à sua capacidade cognitiva, sua capacidade de entrar em ação e perseverar, mais do que a sua inteligência propriamente dita. Portanto, segundo o próprio Barkley, ser inteligente não vai te blindar dessas situações difíceis que a vida pode te impor. Se você concorda ou não, se você é profissional ou mesmo um estudioso do TDAH e concorda ou não se as pessoas com TDAH têm mesmo a inteligência acima da média ou não, o que você acha sobre esse tema? Vamos conversar aqui nos comentários. E não esquece de curtir, comentar, seguir o canal, clicar no sininho e compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo e também que o YouTube entenda que você quer receber mais desse conteúdo também. Então muito obrigado e até a próxima. Valeu!